Essa luta aqui não é só trocação, galera, é leitura do jogo. De um lado, Jack Della Maddalena, técnico limpo, parece que nunca erra. Do outro lado, Carlos Prates, pesado, agressivo e quando conecta, apaga. Aqui não ganha quem bate mais forte, ganha quem entende primeiro o que tá acontecendo ali dentro. E se tu gosta de testar essa leitura na prática, a 1xBet tá aí para isso. A bolsa de aposta da 1xBet já estão abertas, essa luta aqui tem muita variável, galera. Mas ó, responsabilidade sempre, hein? Isso aqui é jogo, o link tá aí para vocês. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente de onde essa luta pode ser decidida. Fala galerinha, estamos aqui hoje para comentar um UFC que vai acontecer no dia 2 de maio, neste sábado, entre Carlos Prates versus Jack Della Maddalena. Galera, uma luta entre, na minha visão, os melhores strikers da categoria meio-médio, o melhor Muay Thai, golpes que decidem sozinho, saca? E o Carlos Prates tem um poder de nocaute absurdo, o cara que no primeiro e segundo round tem muito perigo e traz isso para essa luta, viu? Ele depende muito, né, os seus chutes e joelhadas na linha de cintura e o direto de esquerda ali que é certeiro. O Jack Della Maddalena, ele depende mais do controle de distância. Na minha visão, é o cara que tem um boxe mais técnico da categoria, é o Maddalena, um cara que não tem um poder de nocaute tão grande nos dois primeiros rounds, mas ele constrói muito bem, tem um jab muito bom, ele controla muito bem ali, anda muito bem, é mais técnico ao caminhar. Mas eu vejo que contra o Carlos ele perde isso nos dois primeiros rounds. O Carlos vai trazer o caos para essa luta. Ele precisa encurralar o Maddalena nesses dois primeiros rounds, no máximo a metade do terceiro round. E aí sim o Maddalena começa a melhorar suas possibilidades de vitória. O Maddalena, na minha visão, tem uma vantagenzinha por ser mais experimentado no UFC. Já foi campeão. Então, por ter sido campeão e ter enfrentado os tops da categoria, ter mais experiência na entidade, ele vai ter essa leve vantagem. Eu vejo aí uns 55-45, mas lembrando, primeiro e segundo round, o Carlos Prates tem mais chance de vencer e podendo ter a possibilidade de um nocaute logo, se encaixar o golpe ali derradeiro. Agora, Maddalena não deve permitir que o Carlos Prates o encurrale. Se eu fosse o treinador, eu ia dizer para ele, meu irmão, coloca o Carlos Prates na grade, faz ele cansar um pouquinho, até porque a gente sabe que a defesa de queda do Carlos ainda está se desenvolvendo, não é um atleta ainda no alto nível do grappling, mas ninguém conseguiu ainda impor ali esse jogo de grappling com ele. É a hora do Maddalena trazer isso para o primeiro round para tirar. A gente sabe que um striker, ele sendo colocado na grade, perde um pouco a pujança. Eu sempre falo que os russos eles fazem muito isso de colocar na grade os grapplers, os wrestlers americanos. Então a galera coloca na grade, faz tirar essa liberdade muscular do striker e aí sim começa a construir a sua luta. Isso diminui o jogo do Carlos Prates e aí sim a gente sabe que o Maddalena gosta de construir e aí ele ganha mais com esse tipo de jogo. Então vamos dar uma olhada lá na 1xBet, como é que tá a previsão? É uma luta onde até mesmo as bolsas de aposta ali na 1xBet tá muito parelho, com uma leve vantagem do Maddalena, mas tem outro ponto importantíssimo. A gente sabe que canhotos lutam muito mais contra destros do que destros lutam contra canhotos. Vem essa leve vantagem aí também para o Carlos Prates. É uma luta onde ele traz essa vantagem. A gente sabe que o Carlos ele gosta muito de usar essa ciência da luta ali da canhoto contra destro, que a gente muda bastante, e ele usa isso com muita eficiência, galera. Então essa pode ser uma diferença aí pro Jack Maddalena pisar para frente, saca? E o Carlos Prates sabe muito bem criar ângulo ali e tá sempre em vantagem com a cabeça na linha de segurança. Maddalena era um cara que não sabe jogar muito sob pressão no primeiro e segundo round, ele se perde um pouco. E o Carlos Prates tem um poder de nocaute, usa muito bem o chute na linha de cintura, tá ligado? E é isso que eu falei ali no começo. Carlos Prates, ele tem que trazer o chute, tem que trazer a joelhada, tem que trazer o Muay Thai pro jogo, não pode cair no jogo de boxe com o Maddalena, saca? Se ficar na luta ali na meia distância, o Jack tem possibilidade de vencê-lo sim. Um golpe do Jack Maddalena dificilmente pode decidir igual ao Carlos.
pode ver, se a gente vê os históricos ali, ele não tem um primeiro round avassalador, um segundo round avassalador. Ele é um cara que precisa construir. Ele tem um jab muito bom e anda, jab e anda, jab e anda. E o Carlos Prates tem que, para parar, vai ter que bicar, meu irmão. Vai ter que dar muito chute, buscar a costela. O chute por dentro da perna ali, mas eu falaria para ele jogar mais na linha de cintura, e andar para frente, trazer o caos para a luta, porque aí sim é onde o jogo do Carlos Prates vai aparecer. O Madalena tomando bica e tomando mão e joelhada e cotovelo, meu irmão, vai sucumbir, tá ligado? Jack Madalena pode fazer algo que ele não busca muito, que é colocar para baixo no primeiro round. Buscar a luta agarrada nesse primeiro round, saca? É um cara que está mais tempo dentro do UFC. Ele enfrentou os maiores da categoria. Então é um cara mais experimentado ali dentro. Então ele tem que trazer esse know-how para a luta. Eles estão lutando MMA e não strike. Luta de strike por strike, cara, Carlos Prates. Agora, se o Jack conseguir trazer o MMA pro jogo, principalmente nesse primeiro round, saca? Tirar um pouco a pujança do Carlos Prates. Porque se o Carlos gostar da luta, meu irmão, ele vai trazer o caos e a envergadura maior, a pegada maior. O Carlos Prates tem um peso nos golpes muito forte. É um cara que traz o trauma no primeiro e segundo round muito para a luta. Jogar com a luta agarrada, diminuir o poder do Carlos Prates aí, que depois ele consiga construir. Porque se deixar o Carlos Prates sozinho, solto no primeiro e segundo round, meu irmão, nocaute. Se a luta passar do segundo round, começar a abrir brecha pro jogo do Madalena crescer, que é um cara que bota mais combinações. O Carlos Prates gosta de ir construindo com golpes isolados. Já o Madalena é diferente. O Jack Madalena ele gosta de construir os nocautes dele, vai tocando com mais combinações de mão e sai. Primeiro e segundo round ele vai controlar a distância, impedindo que o Carlos Prates chegue e, com o decorrer da luta, essa possibilidade de aumento nas combinações pelo Jack Madalena vai acontecer. Eu aposto num nocaute aí no final do segundo round de Carlos Prates. Eu vejo o Carlos Prates chutando muito, forçando o Jack Madalena a querer entrar, ele vai estar tomando muita bica e não vai estar conseguindo manter a distância. E nessa encurtada, logo após tomar um chute, querendo colocar a direita dele no Carlos Prates, ele vai tomar um direto de esquerda e vai cair. Ou até mesmo uma joelhada, mas uma esquerda ali, vai chute, soco, cotovelo e joelho. Um dos três, escolhe. O destro, ele não está acostumado a jogar com canhoto. E quando ele é muito tocado, principalmente com um cara que tem um chute muito forte como o Carlão, ele vai querer encurtar para querer se defender, porque não vai estar conseguindo tocar no Carlão. E nessa tentativa, o Carlão vai encaixar mais um direto, mais um cotovelo. Isso aí depende da distância que o Madalena vier. Veja um nocautezão aí no final do segundo round. Eu diria para o Madalena, começou a luta, controlar a distância, com primeira tentativa dele não cair para o strike em si, colocar na luta agarrada, entrar em double, single não entrar, colocar na grade, ficar ali naquela amarrando, ficar fazendo o Carlão fazer força, para perder a liberdade muscular ali na isometria de defesa, para aí sim ele começar a lutar da metade do segundo para frente, que é quando o jogo dele vai ter possibilidade de aumento. Mas eu não vejo ele conseguindo fazer isso, mas seria o jogo ideal. Ele trazer o MMA para essa luta, porque se ficar na luta em pé, o Carlão vai derrubar ele. Eu conheço o Carlão desde 2014, 2015, quando eu fui pela segunda vez na época era Muay Thai Elite Muay Thai, onde o Léo era treinador já, depois virou Phuket Fight Club, e o Carlão ficou muitos anos lá. Cara, era um menino magro, alto, mas, cara, dava para ver que tinha um poder de nocaute, uma tranquilidade na luta, esse poder de encurralar os seus oponentes com muita facilidade, né? Ele é um cara que joga golpes isolados muito contundentes. Então ele é um cara, eu falo pra galera que ele te chuta, mas ele tem uma joelhada de esquerda, quando o cara cruza de mão de direita, querendo pisar por fora dele, ele tem uma joelhada de esquerda, cara, que é absurda, pega o cara entrando para tentar tocar ele, e ele joga essa joelhada de encontro muito contundente, saca? Então, um cara que sabe machucar,
tem uma mão esquerda muito forte, uma mão esquerda muito pesada. É um cara que eu admiro muito, tem um jogo muito inteligente e sabe machucar, meu irmão. O cara sabe machucar. Esse é a definição do Carlão. Ele é um cara que não constrói nocaute. Ele é nocauteador. Tá no auge da idade, né? 32 anos, com muita experiência, tem muitas lutas. Eu nem sei quantos anos ele ficou lá com o Léo, mas ele ficou muito tempo com o Léo, galera. E a gente sabe que o Léo é o maior treinador aí de Muay Thai. Eu falo que é o general do Exército Brasileiro. E o Carlão é ali com certeza um dos oficiais aí do Léo Elias. Agora eu quero saber de você quem ganha essa luta. Comenta aqui embaixo. Vem Carlos Prates, porque essa é Brasil, galera. Mas ele tem uma sequência, ele coloca muito bem 2, 3 golpes e sai, 2, 3 golpes e sai. Então o Carlos Prates não pode deixar que isso aconteça. Tem que chutar muito, tirar o gás do Madalena, bater muito nos antebraços se não conseguir chegar na costela, mas jogar muito chute nos antebraços ali para tirar a pujança do Jack ali.